Vamos lá, pessoal. Vamos falar agora de outro sistema. Esse sistema é muito importante para o nosso funcionamento correto do corpo. Vocês vão entender. E é o nosso sistema endócrino. Então vamos entender essa história toda. Nosso corpo, várias funções que a gente executa são ações involuntárias, né? São comandadas lá pelo nosso sistema nervoso central. Ações como, por exemplo, a gravidez, né? O momento do trabalho de parto, a questão da amamentação, a própria menstruação, o processo de engravidar, hormônios sexuais, né? Então relacionados ao desejo, tanto masculino quanto feminino. Tudo isso é feito por glândulas, né? Incitado através de comandos que acontecem no nosso corpo. A criança, por exemplo, até ela atingir ali a puberdade, né, o momento que a menina já começa a menstruar, o menino já começa a ter ejaculação, as crianças elas não têm certos hormônios. Depois isso começa a funcionar. A mulher, por exemplo, depois que acabam os óvulos dela, a mulher entra no processo chamado menopausa. Ela não ovula mais porque não tem mais óvulos e aí também se perde muitos hormônios, né, os hormônios femininos. Isso acarreta uma série de problemas e distúrbios na mulher por algum tempo. Umas sentem mais, outras menos, mas é exatamente a falta desses hormônios. Então, hormônio é uma substância química que vai ser liberada na nossa corrente sanguínea e vai dar comandos ou de começar uma ação ou de cessar uma ação no nosso corpo. Todo o nosso corpo é regulado por hormônios. A questão da quantidade de açúcar que a gente tem no sangue, né? E a questão de crescimento, como acontece o nosso crescimento, tudo isso são os hormônios, essa substância química que são liberados por glândulas endócrinas. Endo significa dentro. Então, glândulas endócrinas são glândulas que vão liberar substâncias diretamente na corrente sanguínea. Nós temos também glândulas que são chamadas de exócrinas. Exo é fora. Essas exócrinas, elas são glândulas que vão liberar substâncias, mas através de canudinhos, ductos. O que são esses ductos? Por exemplo, a gente acabou de falar do pâncreas trabalhando lá no sistema digestório. O pâncreas, quando libera no digestório o suco pancreático, ele libera através de um ducto, de um canal. O pâncreas também vai trabalhar no endócrino. O pâncreas é uma glândula que a gente chama de mista. Ele trabalha tanto para o endócrino quanto para o exócrino, né? Trabalha em dois sistemas aí. O pâncreas também vai liberar substâncias importantíssimas, que são os hormônios insulina e glucagon. Então, vou falar resumidamente das principais glândulas, tá? Foca nisso aí para o nosso estudo da prova. Então, vamos começar a história do começo. Então, a glândula hipófise, a hipófise, também chamada de glândula mestra ou glândula pituitária, ela é muito importante. Ela é do tamanho de uma ervilha, gente. Ela é muito pequena. Ela fica guardada numa fossa, num espaço reservado para ela, guardadinho lá no meio aqui do nosso encéfalo, né? Guardado na caixa craniana. Lembra como tudo se interliga, né? A caixa craniana está guardando toda a estrutura e protege também a nossa hipófise. E ela está lá no meio, guardadinha, protegida. Tá bom? É claro, minha imagem aqui é muito pequena, vocês acompanhem pela apostila também, porque tem os desenhos, e também pesquisem mais sobre isso, por favor, sobre as outras glândulas e hormônios que a gente não vai estar citando aqui, tá bom? O sistema endócrino, gente, é maravilhoso, é um mundo. Quando a gente entende isso, a gente começa a melhorar até mesmo o nosso corpo, a nossa vida, porque a gente consegue entender um pouquinho do que está acontecendo. Nesses vídeos eu vou tratar das principais, né, de algumas principais. Eu vou estar falando de tireoide, de paratireoide, de pâncreas. Uma coisa importante, o nosso fígado é a nossa maior glândula endócrina do nosso corpo, né? O fígado é muito grande. Quando a gente tiver aula ao vivo aí de órgãos, vocês vão entender o que eu estou falando como muito grande, né? Ele é a nossa maior glândula. A gente vai estar vendo também um pouquinho do timo, um pouquinho das glândulas suprarrenais, vamos falar um pouquinho de ovário e testículo também. Ovário e testículo também são glândulas mistas. Por exemplo, o testículo, ele produz, liberando por canal, né, como glândula exócrina, o espermatozoide, o sêmen, né, em geral. Sêmen sai por um canudinho, claro, depende aí de cada um o tamanho desse canudo, mas sai por canudinho. E o testículo também produz e libera, dessa vez diretamente na corrente sanguínea, o hormônio principal masculino, que é a testosterona.
Agora vamos lá, vamos começar a falar do começo